Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de Filosofia para o segundo ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um grande filósofo, considerado aí o pai do liberalismo, o John Locke. Vamos à aula? Iniciamos aí a nossa aula falando que John Locke ele vai ser considerado, como eu disse, aí, um grande desenvolvedor do liberalismo e teórico da ideia do contrato social. O contrato social, a grosso modo, para a gente começar a nossa análise, poderia ser a ideia que você e eu temos aí de Constituição. Mas é claro, eu vou esmiuçar melhor o que é essa ideia de contrato social, de Estado de Direito, ao longo dessa aula. Uma outra percepção interessante aí é a ideia do empirismo. Em seu pensamento, Locke é contrário às ideias inatistas e apresenta a tábula rasa, mente como uma folha em branco. Olha a imagem aí. E o que o John Locke está querendo bater de frente? Ele está querendo bater de frente na ideia do racionalismo. Ideia essa que a gente já trabalhou em vídeos aí que eu mostrei para vocês sobre o René Descartes. O Descartes ele tinha essa percepção que haviam ideias inatistas. O que é uma ideia inatista, professor? É aquela ideia que nasce com você. Você já nasce com determinadas ideias e você vai desenvolvendo essas ideias ao longo da sua vida. Por isso, Descartes falava que se você parar e refletir e só através da sua reflexão, você pode conseguir um conhecimento novo. Isso para o Locke era impossível. Por quê? Porque não existe ideias natas. Existe uma tábula rasa. Você nasce com uma folha em branco, um papel em branco. E você, através das experiências empíricas, vai escrevendo, vai desenvolvendo, vai desenhando o seu conhecimento. Beleza? Então, a gente começa a perceber aí a experimentação sensível. Tá? Se ele, obviamente, é empirista, o sensível vai ser o ponto-chave para a gente entender esse filósofo. Diz que tudo que existe são experiências sensíveis que conhecemos através de várias formas. Vamos perceber aí essas formas. Primeiro, ele vai apresentar as qualidades primárias, que são objetivas, tais como a forma, movimento, solidez. Então, gente, perceba o seguinte: essas qualidades primárias, você consegue objetivamente percebê-las, tais como, se você pega aí a velocidade de uma determinada coisa, a forma e tudo mais, um quadrado é um quadrado, e você pode perceber isso. Não tem um elemento subjetivo. Não dá para você dizer, eu acho que isso é um quadrado, eu acho que isso é um círculo, eu acho que está parado, eu acho que está em movimento. As qualidades secundárias, elas sim são subjetivas. São elas o cheiro, a cor, o sabor. Percebam o seguinte, que o cheiro ele pode ser o cheiro agradável para um e desagradável para outro. Então você tem aí uma qualidade subjetiva, assim como o sabor, assim como as ideias assim do mundo sensível para a gente. A nossa percepção desse mundo sensível, ela é subjetiva. Então, são duas dessas formas, tanto as qualidades primárias quanto as qualidades secundárias, elas vão ser usadas para preencher aquela folha em branco do qual nós nascemos. Então, quanto mais experiências sensíveis nós vamos ter, maior a possibilidade da gente ir construindo o conhecimento. A vida como um todo, ela é uma possibilidade de construção do conhecimento. Então, a sua vida é como se fosse um livro do qual você vai escrevendo e produzindo cada vez mais conhecimento até o final dele, até ele se encerrar. E claro, como se fala em John Locke, você vai falar sobre o contrato social e uma visão tanto quanto política aqui nesse momento da nossa aula. A imagem ali representa ele rasgando, quebrando o contrato social, destruindo o contrato social. Mas tanto eu como você, a gente não deve fazer isso, porque a vida em sociedade vai nos levar a esse contrato social. Mas de que forma, professor? De que forma esse contrato social seja tão importante? Olha, professor, eu quero te dizer uma coisa, eu não assinei contrato nenhum, então eu não participo disso. Será? Acredito que não, hein? Acredito que tanto eu como você que está aí assistindo essa aula, a gente faz parte desse contrato social que é viver aqui em sociedade. Então, antes do Estado, havia o estado de natureza.
Então, a ideia aí não é uma ideia totalmente nova. Outros filósofos já trabalharam com essa concepção aí de estado da natureza. Só que para o John Locke, ele vai dizer o seguinte: nesse estado de natureza se preserva o direito natural do homem. Esse direito natural é a vida, a liberdade, a felicidade. Então, um estado de natureza, e o que é esse estado de natureza? Onde não tem uma relação social vinculada a um poder, o poder do Estado, o poder de um governo. As pessoas vivem naturalmente, e naturalmente elas têm alguns direitos, como ele vai citar aí. Eu tenho direito à vida, então naturalmente ninguém pode tirar esse direito da minha vida, ou seja, ninguém pode me matar. Naturalmente eu tenho direito à liberdade, então ninguém pode eliminar esse direito meu, ou seja, ninguém pode me prender, e assim por diante. A propriedade privada, olha que coisa curiosa, o John Locke vai dizer que a propriedade privada também é um direito natural, ou seja, você pega uma terra, começa a produzir nessa terra, e naturalmente essa terra vai ser sua, diz o John Locke. Ora, professor, mas que maravilha! Se a sociedade ela se organiza através de leis naturais, todo mundo vive bem, então não precisa de Estado. Para que o Estado? O Estado é criado através do contrato social, que deve servir de juiz imparcial, preservar o estado natural e protegê-lo. Então você tem três formas ou três organizações que o contrato social vai te dar. Para que serve o governo? Para que todos nós temos que aceitar o contrato social nessa sociedade que nós vivemos? Primeiro, diz o John Locke, para ele servir de juiz imparcial. Se eu tenho uma disputa, por exemplo, sobre a propriedade privada, se eu comecei a lavrar uma terra e uma outra pessoa está lavrando a terra junto comigo, há uma disputa, quem é dono dessa terra? Quem tem o direito natural a ter essa propriedade privada é o Estado que vai intervir quem de direito pertence à terra. Ele é um juiz imparcial, assim como ele vai ser um juiz imparcial sobre todas as reflexões, através do direito da vida, por exemplo. Então, você não pode atentar contra a vida de ninguém, você não pode tirar a vida de ninguém, caso contrário, você está ferindo esse contrato social. Uma outra ideia é que esse governo, esse contrato social, ele deve preservar o estado natural. Ele deve manter as coisas como elas são. Então, tem que dar a garantia das pessoas terem direito à propriedade privada, terem direito à vida, terem direito à liberdade. Claro, por fim, é dever também desse Estado, montado através do contrato social, de proteger as pessoas, ou seja, montar um exército e impedir que outros Estados invadam e destruam o nosso direito. Então, a proteção do Estado também é dever desse contrato social pregado pelo John Locke. Claro, como eu disse, ele é o pai do liberalismo. Então ele vai dizer o seguinte: mas o Estado não pode oprimir o indivíduo, devendo sua ação ser a menor possível na sociedade. Ah, professor, mas se o Estado, então o Estado, para que preserve os direitos naturais, para que protejam as pessoas, esse Estado tem que ser forte, grandioso? Não, diz o John Locke. Ele tem que ser um Estado que intervém o mínimo possível na sociedade. É só em conflitos entre pessoas da sociedade que esse Estado vai intervir servindo aí de mediador. É só em conflitos de interesses econômicos que esse Estado aí vai intervir como mediador. O Estado ele não deve ser opressor, o Estado ele não deve fazer censura. Por quê? Porque a censura ela vai inibir o seu direito natural. O Estado ele deve apenas e tão somente se manter fiel à ideia de preservar esses direitos. É claro, ele vai me censurar à medida que eu extrapolar os meus direitos naturais, que eu exercer uma liberdade que vai destruir ou denigrir a imagem do outro. Aí sim é dever do Estado inibir a minha liberdade individual. Mas caso contrário, o Estado não deve se meter nisso. Ou seja, se aquilo que eu faço individualmente gera a minha felicidade e não intervém diretamente na felicidade ou na liberdade do outro, o Estado não deve dizer para mim o que eu vou fazer. Percebam que há nuances muito interessantes.
Percebam que há reflexões muito legais que você pode fazer. E se individualmente você quer usar alguma coisa, alguma substância, digamos assim, e individualmente essa substância vai fazer o bem ou o mal, não importa, só a você. Não vai afetar o direito de mais ninguém, não vai afetar a saúde de mais ninguém. Eu tenho o direito de usar essa substância? Você que está aí, você que está me vendo, sabe do que eu estou falando, qual é o pano de fundo. É claro, John Locke não está falando sobre drogas lá atrás, no século XVII. Essa é uma reflexão nossa, atual. E a filosofia serve exatamente para isso, para fazer você refletir sobre todas as coisas. Então vamos lá, o John Locke ele vai propor que o sistema de governo seja uma monarquia constitucional, pois preserva a divisão dos poderes de toda a sociedade. É claro, John Locke ele está vivendo ali o período das revoluções inglesas, tá? E, claro, vou fazer um pouquinho de jabá, o próprio canal tem um vídeo aí na playlist, tá? Curso de História, que eu falo sobre as revoluções inglesas. Eu vou colocar o card aí desse vídeo para você, se tiver interesse, refletir um pouco historicamente sobre o que foi esse processo das revoluções inglesas. E, obviamente, o John Locke ele vai dizer o seguinte: o Estado ele tem que preservar, basicamente, o direito de todos. Então, se há uma disputa lá na Revolução Inglesa entre uma ala, digamos assim, de uma aristocracia mais forte e de uma burguesia que está ganhando cada vez mais força, o Estado ele tem que o quê? Preservar o direito de todos. Logo, ele vai propor, olha que coisa bacana, uma monarquia constitucional, onde quem governa não vai ser o rei, e sim o parlamento. Reflexão essa, ideia essa, melhor dizendo, que está presente até hoje dentro da Inglaterra. Quem governa a Inglaterra? O primeiro-ministro. Primeiro-ministro esse tirado do parlamento. E o parlamento ele tem duas câmaras na Inglaterra. A Câmara dos Nobres, formada ali na época das revoluções inglesas pelo clero, pela nobreza, ou seja, atendendo o interesse da aristocracia, e a Câmara dos Comuns, formados por quê? Pela burguesia, atendendo aos interesses das pessoas mais ricas, os comerciantes, classe social essa que estava ascendendo, ganhando força na Inglaterra lá no século XVII. Então, com esse sistema de governo, eu propondo que as pessoas vão se desenvolver individualmente e o Estado ele não vai inibir o desenvolvimento de ninguém, ele vai dar brechas para que cada grupo social pertença, participe do governo e, obviamente, promova os seus próprios interesses, não deixando ninguém excluído. A ideia do liberalismo, a ideia do John Locke seria não excluir, obviamente, ninguém. É claro que a gente deve perceber algumas nuances históricas e tudo. Certamente sempre grupos sociais vão ser excluídos, como os pobres e tudo mais, mas o objetivo é que aqui as principais classes sociais mais poderosas tivessem voz e voto dentro de um governo. A liberdade e o conhecimento. Claro, o nosso curso ele tende a falar sobre a ideia do desenvolvimento, da construção do conhecimento ao longo do ano. Então, o John Locke ele vai nos trazer a seguinte ideia: como o Estado deve preservar o indivíduo, ele deve preservar a liberdade de pensamento, culto e expressão. Você tem que ter a liberdade. Mas ora, professor, como que o Estado vai possibilitar isso? Tenta você imaginar aqui junto comigo. E se o Estado dá total liberdade ao indivíduo, a ponto do indivíduo questionar o próprio Estado? Você aí tem toda a liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser. Inclusive, você pode ser contrário ao Estado te dar a liberdade de expressão. Mas, professor, isso não seria um contrassenso? Ora, professor, como eu posso querer que o Estado limite a minha liberdade? Curioso, muita gente hoje em dia tem pensado nisso. Muita gente está usando a sua liberdade de expressão para propor que o Estado faça limites às pessoas serem livres. Curioso.
Não era isso que o John Locke queria, não. Quando ele pensa no liberalismo, ele pensa num Estado que não vai intervir na sua liberdade de pensar, de falar. Com a liberdade, é possível explorar no máximo todo tipo de conhecimento, pesquisa e experimentos. É essa liberdade, esse terreno fértil para a liberdade de você produzir conhecimento, produzir pesquisa, que o empirismo vai se desenvolver absurdamente dentro da Inglaterra. Mas agora acabou. Obrigado por assistirem essa aula. Até semana que vem. E como sempre, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo foi interessante para você, eu peço que você compartilhe esse vídeo, dê um like. Tudo isso vai ajudar a gente a desenvolver cada vez mais material dentro desse canal. Obrigado e até a próxima. Valeu!